Olá, alunos e professores! Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei aqui para mais uma aula de matemática do 7º ano. Então, vamos a ela? Essa é a aula de número 65 e o objeto de conhecimento é números racionais na representação fracionária e na decimal. Usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações. O detalhamento é potenciação de números racionais, problemas utilizando números racionais. Então, sejam todos bem-vindos e vamos dar início à nossa aula. Olá, então nossa aula de hoje é sobre potência. E eu convido vocês agora a verificar a definição de potência, que eu sei que vocês já sabem. Então vamos a ela? Potência. Nós vamos agora aprender com números racionais. Nós já sabemos o que é a potência com os números naturais, números inteiros, e ela continua na mesma definição com os números racionais. Vamos lá então, olha aí, o que é potência? Na matemática, a potência é o resultado de um número multiplicado por si ou mais vezes. Então, nós também costumamos a dizer que a potência ela é um produto de fatores iguais, tá? Então lembrem-se sempre disso, tá? Uma multiplicação, tá? De um número por ele mesmo. Então, se eu tenho esse número aqui, ó, vou escrever aqui de azul. 6 vezes 6, por exemplo, nós sabemos que isso é igual a 36. E aí, para não escrever assim em forma de multiplicação, eu escrevo em forma de potência. E como que ficaria então isso em forma de potência? Eu vou repetir o número que é 6 e eu vou colocar aqui no expoente quantas vezes ele está se multiplicando, que são 2 vezes. Então, eu leio que 6 elevado ao expoente 2 é igual a 36. E eu leio assim, 6 ao quadrado, 6 vezes 6 é igual a 36, tá ok? Então, só para lembrar aí o que é a potência, um produto de fatores iguais, uma multiplicação de um número por ele mesmo, tá ok? Sabendo disto, então, vamos dar continuidade à nossa aula. Os primeiros fundamentos da potenciação foram feitos por esse matemático aqui, ó, que vocês estão vendo aí na imagem, o famoso René Descartes. Ele também disse essa frase que eu creio que vocês já ouviram por aí. A frase penso, logo existo. Então essa frase é do René Descartes, tá? Então ele trabalhou e fundamentou a potenciação, tá ok? E então, o que é essa potência? Nós já sabemos que a representação dela é dessa forma aqui, ó. A elevado a B e o resultado é igual a C. Mas quem é esse A, quem é esse B e quem é esse C? O A, eu digo que ele é a base, ou seja, ele é o número que está sendo multiplicado. E o B é o expoente, ou seja, quantas vezes a base está sendo multiplicada. E o C é o resultado, ou seja, é a potência, é o resultado dessa multiplicação, é o resultado desse produto. Então, nós temos aqui o exemplo, ó, 3 à quarta, ou seja, 3 elevado ao expoente 4. Isso significa que é o 3 multiplicado por ele mesmo, ó, 4 vezes, certo? Porque o expoente é 4, então multiplica-se por ele mesmo 4 vezes. E aí você faz essa multiplicação. Então, você pode fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 na ordem, ou você pode fazer assim, ó, 3 vezes 3 eu sei que são 9, 3 vezes 3 eu também sei que são 9, então multiplica isso aqui, ó, 9 vezes 9 é igual a 81, certo? Então, tá aí o resultado da potência de 3 à quarta, onde 3 é a base e o 4 é o expoente, tá? Então, identificando aí os termos de uma potência. Certo? Dessa mesma forma, nesse mesmo formato, nós também vamos fazer com os números racionais. E quais são os números racionais? Vamos lembrar aí. Os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos em forma de uma fração, ou seja, uma divisão entre dois números inteiros.
Ou seja, a gente já tem os números naturais, os números inteiros, que eles também são racionais, e agora nós vamos trabalhar com números fracionários. Como que eu elevo uma fração a uma potência? Um número decimal a uma potência é da mesma forma? Sim, é da mesma forma, e nós vamos ver isso agora. Então, vamos à cartela? Continuando, então, de forma análoga, nós sabemos, Nós sabemos que para fazer uma potência com os números racionais, então a gente vai olhar para o expoente. Então, expoente inteiro, nós sabemos que ele pode ser positivo ou negativo. Professora, a gente vai trabalhar com expoente negativo? Sim, vamos trabalhar nessa aula, mas calma. Vamos trabalhar primeiro os positivos, tá? Então, observem aqui, ó. Quando os expoentes são positivos, então a definição da potência de um número racional com expoente inteiro positivo é a mesma das potências de números inteiros, tá ok? Então, a gente vai continuar fazendo da mesma forma que nós já estamos habituados, certo? Então, vamos aqui praticar. Olha esses dois exemplos aqui que nós temos. Então, se temos aqui uma fração e um número decimal, nós vamos resolver a potência da mesma forma que nós já fazemos com os números inteiros e os números naturais, tá ok? Então, se eu tenho aqui uma potência entre parênteses e está elevado ao quadrado, significa que é o numerador que está... só corrijam aí, tá? Por favor. Aqui o expoente é 4, tá ok? Então, se eu tenho aí 3 sobre 2 elevado à quarta potência, isso significa que é o numerador que está elevado à quarta e o denominador à quarta potência, tá? Por isso que está entre parênteses. Se não estivesse entre parênteses, seria só o numerador que estaria à quarta, tá ok? Então, observem isso. Então, eu tenho 3 à quarta e 2 à quarta. E 3 à quarta e 2 à quarta nós sabemos resolver. Ou seja, é ele multiplicado por ele mesmo 4 vezes seguidas. Nós já fizemos anteriormente isso daqui, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, sabemos que é 81. E 2 à quarta? Podemos fazer da mesma forma. 2 vezes 2 são 4, 2 vezes 2 são 4. E 4 vezes 4 é quanto? 4 vezes 4 é igual a 16. Então, tá aí o resultado da potência. Professora, eu posso fazer direto? Se eu já sei o resultado, eu posso fazer direto? Então, mais uma vez, tá? Vamos riscar aqui, é a quarta potência. Se eu sei que 3 à quarta é 81, se eu sei que 2 à quarta é 16, você pode fazer direto, tá? Nós só estamos aqui mostrando o passo a passo do resultado. Então, você pode fazer diretamente 3 sobre 2 à quarta potência é igual a 81 sobre 16, certo? E da mesma forma, nós vamos fazer com o número decimal. Então, aqui eu tenho menos 1,5 ao quadrado. Isso significa que é ele vezes ele mesmo. Como está dentro do parênteses, então o número negativo, o sinal negativo acompanha. Então, é menos 1,5 vezes 1,5, certo? E a gente vai fazer essa multiplicação aí. E para fazer a multiplicação, vamos fazer então o joguinho de sinais. Porque eu sei que menos com menos na multiplicação é igual a mais. Por isso aí que o 2,25 está positivo. Lembrando que não precisa ter o sinal de mais na frente para indicar que ele é positivo, certo? E 1,5 vezes 1,5, eu sei que 15 ao quadrado, 15 vezes 15 é 225, certo? Então, 1,5 vezes 1,5 será 2,25, porque na multiplicação a gente multiplica normal e conta as casas decimais. Como tem 2 casas decimais depois da vírgula, ó, então no resultado também 2 casas decimais. Então, resultado 2,25 positivo, tá ok? Então, percebam aí que quando eu tenho um expoente positivo, um expoente par, o resultado vai ser positivo. Porque quando você multiplica menos com menos, você sabe que o resultado vai ser quanto? Vai ser mais. Se você multiplica menos com menos 4 vezes, também você sabe que esse resultado aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a mais, certo? Porque menos com menos é mais, multiplica de novo, menos com menos é mais.
E mais vezes mais, ó, positivo. Então, ó, sabemos aí que a multiplicação de números racionais é da mesma forma e agora nós vamos, então, relembrar aí algumas regrinhas da nossa potência, tá? Que nós já estamos aqui trabalhando. Quando o expoente é par, a potência sempre vai ser positiva, tá? Ou seja, o resultado vai ser positivo. Então, você olha para a base pode ser negativa ou positiva. Se o expoente é par, o resultado é sempre positivo, não esqueçam disso. Então, se eu tenho aqui na letra A uma fração ao quadrado e ela é negativa, significa que é ela vezes ela mesma, certo? E quando eu for multiplicar menos com menos, eu sei que o resultado vai ser quanto? Mais. Então, para não ter que ficar fazendo joguinho de sinal, olha para o expoente. Expoente par, resposta positiva, certo? E aí você resolve a potência normal. 3 ao quadrado é igual a 9 e 7 ao quadrado, 7 vezes 7, igual a 49, ok? E quando for positivo, professora, base positiva? Mesma forma, eu tenho 1/3 ao quadrado. Então, vai ser 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, e 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é igual a 9. E o sinal vai ser mais, porque na multiplicação de um número vezes ele mesmo, mais com mais é igual a mais. Ok? Então, não esqueçam aí da nossa regrinha. Expoente par, resposta positiva, certo? Quando o número está dentro do parênteses, tá? Só lembrando isso daí. E o nosso exemplo aqui da letra C, nós temos um número negativo ao quadrado. Ah, professor, o número negativo, base negativa, expoente par, então já sei que o resultado é positivo, certo? Então, basta a gente calcular aí a nossa potência, 0,5 ao quadrado. Eu sei que 5 ao quadrado é 25, certo? Como é uma multiplicação de um número decimal por um número decimal, nós teremos duas casas decimais, certo? Ó, uma casa, duas casas, então por isso que aqui eu tenho 0,25. Ok, tudo bem até aí? Então, a potência, ela é uma multiplicação, ela é um produto de fatores iguais, não esqueçam disso, tá ok? Lembrando da nossa regrinha, quando o expoente é par, a potência sempre vai ser positiva. Próxima regrinha, e quando o expoente é ímpar, professor, o que a gente faz? Então, quando o expoente é ímpar, nós vamos fazer aqui o joguinho de sinais, tá? Observem, nós vamos começar pela letra C. Eu tenho menos 0,7 ao cubo. Isso significa que é ele vezes ele mesmo 3 vezes. E o que acontece quando eu tenho um sinal negativo? Quando eu for fazer aqui a multiplicação, que é o joguinho de sinais, olha o que vai acontecer com esses sinais negativos. Eu tenho que menos com menos, vou colocar de outra cor para ficar destacado. Eu sei que menos com menos é mais. E mais com o outro menos aqui vai ser quanto? Menos. Por isso que a regrinha diz que quando eu tenho um expoente ímpar, a potência continua com o mesmo sinal da base. Então, se o sinal aqui é negativo e o expoente é ímpar, o resultado vai continuar negativo. Tá ok? Porque a gente já viu aqui que no joguinho de sinais nós vamos ter aí esse resultado. E quando for positivo, a mesma coisa, tá? Então, quando a base for positiva, olha para o expoente é ímpar, continua positivo. Base negativa, expoente ímpar, continua negativo, tá? Então, sempre permanece o mesmo sinal. Então, você repete o sinal e resolve a potência. 1 ao cubo é igual a 1 e 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27, certo? Então, tá aí o resultado da letra A. Se eu tenho na letra B 2/4 ao cubo, então basta fazer então aí a potência. 2 ao cubo eu já sei que são 8. 4 ao cubo eu também já sei que é 64. Então tá aí a nossa resposta, 8 sobre 64. Lembrando que você pode simplificar esse resultado. E a letra C, professora, a senhora só fez o joguinho de sinais e não fez aí o resultado da potência. Mas nós sabemos que 7 vezes 7 vezes 7, que 7 ao cubo, é 343. Então, 0,7 ao cubo,
Conta as casas decimais. Se é ele vezes ele mesmo 3 vezes, então vão ter 3 casas decimais. Por isso que aqui está 0,343, porque nós corremos 3 casas do resultado. Certo até aí? Tudo bem? Então não esqueçam dessa regrinha, tá? Quando você observa uma potência em que a base é um número inteiro, então se ela for positiva, se ela for negativa, você olha para o expoente. Se o expoente é par, resposta positiva. Se o expoente é ímpar, continua com o mesmo sinal que está na base, certo? Mas tem uma regra muito importante que eu quero que vocês não esqueçam e não confundam, tá? Para não errarem. Então vamos a essa regrinha. Observem aí na nossa cartela que nós temos aí um ponto de atenção. Muita atenção aqui. Então observem que quando eu tenho um número aqui que está dentro do parênteses, o resultado vai ser diferente de quando ele não está. Então, nós já sabemos que menos 1,5 ao quadrado, nós já fizemos isso. Base negativa, expoente par, o número está dentro do parênteses, certo? Então, significa que o sinal vai fazer joguinho da multiplicação. Então, sabemos que o resultado é mais 2,25. Agora, quando ele não está dentro do parênteses, significa que é só 1,5 que está ao quadrado. Então, você vai repetir o sinal negativo e 1,5 ao quadrado, nós já sabemos que é 2,25. Então, observem aí que os resultados, eles são diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. Tá certo? Então, regrinha vale quando está dentro do parênteses. Se está fora, só repete o sinal e resolve a potência. Ok? Tudo certo até aí? Então, agora nós vamos trabalhar as potências quando o número que está no expoente é um número negativo. E agora, professora, o que nós vamos fazer? Mas antes, para vocês não ficarem nervosos, nós vamos a uns casos particulares em que o resultado sempre vai ser visível. Então, você não precisa fazer um monte de cálculo da potência, porque o resultado você já vai saber na hora. Então, esses expoentes são especiais. Observem aí. Vamos começar aqui quando nós temos que o expoente ele é 1. Tá ok? Quando o expoente é 1, você já sabe que o resultado vai ser o mesmo da base. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Então, você só repete a base. Se eu tenho 3/8 positivos elevado a 1, então só repete esse número, 3/8, certo? E repete o sinal. Tudo continua igual. Então, se eu tenho menos 3/4 elevado a 1, eu sei que o resultado é ele mesmo, então menos 3/4. E assim por diante. Se eu tenho 3,75 elevado ao expoente 1, o resultado é ele mesmo, tá? Então, todo número elevado ao expoente 1 é igual à base, certo? É igual ao próprio número, ok? E tem mais um expoente aí bem especial, que é quando eu tenho uma potência, pode ser uma fração, pode ser um número decimal, pode ser qualquer número, o resultado sempre será igual a 1, certo? Então, essas potências terão o mesmo resultado. Estão dentro do parênteses, significa que é toda a potência, toda a fração que está elevada ao expoente 0. Então, resultado 1. E número negativo, professora, não tem problema. Todo esse número está elevado ao expoente 0. Então, o resultado é 1. Número decimal também, ó, 4,231. Resultado é igual a 1. Então, essa é a potência mais fácil, né? Quando tem o expoente igual a 1. Certo? Tudo bem até aí? Vamos a algumas aplicações? Então, vamos trabalhar tudo aquilo que nós já fizemos até agora. Então, nós temos aí, ó, qual é o resultado de 2/3 ao quadrado? Como a gente faz isso? Ah, professor, é fácil. 2 ao quadrado é igual a 4 e 3 ao quadrado é igual a 9. Tudo bem até aí? Sinal mais continua mais, por quê? Porque o expoente é par, ok? Continuando, então nós temos aí uma base negativa e o expoente é ímpar. Quando o expoente é ímpar, continua com o mesmo sinal, ó. 3 é ímpar, então continua com o sinal negativo. E aí você resolve a potência. 2 ao cubo é igual a 8 e 3 ao cubo é igual a 27. Então, 8 sobre 27. Negativo, certo?
Temos mais aplicações aí. Ah, essa é fácil. Quanto a isso daí, não precisa calcular nada. Todo número elevado a zero, resultado é igual a 1. Temos aqui também, bem simples, expoente 1. Quando temos o expoente 1, o resultado é a base. Então, se a base é 3/7 negativos, o resultado vai continuar aí a mesma fração negativa, certo? Vamos continuar então, temos mais aplicações. Temos ainda aí aplicações com números decimais. Então, menos 2,5 ao quadrado. Atenção, atenção! O número é negativo e o expoente é par, mas esse número não está entre parênteses, certo? É só o 2,5 que está ao quadrado. Então, repete o sinal negativo, certo? E aí você resolve a potência normal. 2,5 ao quadrado é igual a 6,25, porque 2,5 vezes 2,5 é igual a 6,25. Ok? Mais um exemplo com número decimal para a gente. Olha aí, nós temos na letra F 0,2 ao cubo. Então, isso significa que é 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Nós já sabemos que 2 ao cubo é igual a 8, certo? Como é ele? Número decimal vezes ele mesmo 3 vezes, basta a gente contar as casas decimais. Tem uma casa, vai multiplicar por ela de novo, por ela de novo. 3 casas decimais, então por isso que o resultado é igual a 0,008. Tudo bem até aí? Então todo mundo aí fez as aplicações, todo mundo aprendeu como resolver uma potência com número racional. E agora nós vamos aos expoentes inteiros, expoente negativo. Como que a gente resolve? Da mesma forma, só que antes a gente vai ter que fazer algo em comum. Então vamos lá, observe aqui na nossa cartela. Quando eu tenho uma fração elevada a um expoente negativo, isso significa que é invertida. Ou seja, o numerador vira denominador e o denominador sobe, indo para o numerador. Depois que a gente faz essa inversão, nós vamos fazer o quê? A fração é elevada ao mesmo expoente, só que esse expoente fica positivo. Como assim, professora? Mais uma vez, vamos lá. Então, quando o expoente ele é negativo, nós vamos inverter essa fração, porque quando a gente faz isso, o expoente fica positivo e a gente resolve a potência normalmente. Vamos à prática? Olhem aqui, nós temos o exemplo. 2/3 elevado ao expoente 2 negativo. Já sabemos que isso daí está invertido, certo? Então, o que que nós fazemos? Nós vamos aí fazer essa troca. Então, ó, o denominador sobe e o numerador desce, ok? Então, ó, a gente inverte e quando a gente faz isso, o expoente fica positivo. Então, ó, o 2, que era negativo, agora fica positivo. E nós sabemos resolver isso daí, não sabemos? Então, vamos lá. O processo, a gente faz da mesma forma, só inverte aí a base. Então, era 2/3, agora é 3/2, tá? Era 2/3, agora ficou 3/2, porque o expoente fica positivo e a gente consegue resolver normalmente. 3 ao quadrado, eu sei que é 3 vezes 3. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então, o resultado aí, ó, 9/4. Ok? Tudo certo? Professora, mais uma vez, vamos lá. Então, você inverte a base e depois resolve a potência normal. Professora, posso fazer direto? 3 ao quadrado é igual a 9 e 2 ao quadrado é igual a 4. Pode. Tá? Nós estamos fazendo aqui o passo a passo para que ninguém fique com dúvida, tá? Então, esse é o processo, tá ok? Então, mais exemplos aqui para que vocês possam ficar craque aí quando o expoente ele é negativo. Então, temos aqui, ó, um número 4 elevado a menos 2. E agora, professora, isso não é uma fração? É sim, porque todo número, ele tem aqui o denominador 1. 4 dividido por 1 é quanto? 4. Não esqueçam disso, que quando não está em forma de fração é porque o denominador é igual a 1. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos inverter isso daí. Ou seja, o 1 vai para cima e o 4 vem para baixo, certo? Como é o 4 que está ao quadrado, então, ó, o expoente acompanha o 4.
ele era negativo. Quando a gente fez aí a inversão, ele fica positivo. E agora a gente consegue resolver isso daí, certo? Então, nós sabemos que 4 ao quadrado, 4 vezes 4, é igual a 16, ok? Então, tá aí, temos o resultado da nossa potência, ok? Tudo bem até aí? E agora, professora, vamos relembrar, então, o que é uma potência com expoente inteiro. Vamos fazer mais um exemplo aqui para que vocês possam ficar aí craques, tá? E quando a base é negativa? Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Vamos colocar aqui 5 sextos elevado ao expoente negativo, menos 2. E agora, como nós vamos fazer isso? Já sabemos. O que nós fazemos primeiro? Nós vamos inverter a base. Então, o 6 vem para cima e o 5 desce. Repete aqui o sinal, fecha o parênteses. E a potência, o expoente que era negativo, agora que eu inverti, ele fica positivo. E a gente consegue resolver isso daqui normalmente. Então, como a gente resolve isso? Da mesma forma que nós aprendemos até agora. Eu tenho aí uma base negativa, mas o expoente é par. Então, resultado positivo. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Chegamos ao nosso resultado, tá? Então, ó, o resultado dessa potência é igual a 36 sobre 25. Tudo bem até aí? Então, para a nossa conclusão, acompanhe aqui na nossa cartela a definição disso daí para que você não esqueça, tá? O passo a passo. Então, primeiro inverte para que o expoente fique positivo e você resolve da mesma forma. Então, todas as regrinhas da potência vão continuar sendo aplicadas aí, tá? Então, vamos à nossa conclusão? A conclusão diz assim, então a potência com expoente negativo de um número racional diferente de zero é igual a uma outra potência que tem base igual ao inverso da base anterior, tá ok? E o que mais, professora? E o expoente igual ao oposto do expoente anterior, ou seja, a base, ela continua sendo a mesma base, só que invertida, tá ok? E o expoente que era negativo agora fica positivo, certo? Então, não tem nenhum segredo aí para quando o expoente for um expoente negativo, certo? Então, nós aprendemos nessa aula, relembramos, na verdade, o conceito de potência, relembramos as regrinhas, né, com os expoentes que têm o resultado aí notório, né? Você já coloca o resultado direto, como o expoente 1 e o expoente 0. Lembramos aí também as regrinhas. Quando o expoente ele é um número par, o resultado é positivo. Quando o expoente é um número ímpar, o resultado continua com o mesmo sinal da base. E quando eu tenho um expoente inteiro, o que nós fazemos? Quando o expoente é negativo, inverte a base para que o expoente fique positivo e você resolve a potência normalmente. Então, isso aí foi a nossa aula, espero que tenha ficado claro para vocês e nos veremos então na nossa próxima aula. Até mais!